Olá, pessoal! Começando mais um Raio X, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli. Nós somos o 45 Minutos nessa parceria com o Game Arena e decidimos entrar aí nesse debate, trazer essa discussão à tona. Quem é maior, Neymar ou Vinícius Júnior? Claro que esse debate ele surge a partir da conquista da 15ª Liga dos Campeões por parte do Real Madrid, onde Vinícius Júnior foi protagonista e não por acaso foi eleito o melhor jogador da competição. Acho que a partir daí está colocado o debate, Fred. Esse debate, Celso, ele está colocado porque é o segundo título da Champions de Vini Júnior e agora como protagonista. Ele ultrapassa Neymar em número de títulos da Champions. Neymar tem 32 anos, Vini tem 23. Essa diferença de 9 anos entre os dois jogadores, ela vai balizar o debate. Em dado momento, vai ser algo favorável para Neymar, porque os números são incomparáveis. Em outros momentos vai acabar ficando favorável para Vinícius, porque a gente já vai dizer como essa primeira conclusão superficial e rápida. Com 23 anos ele já é 2 vezes campeão da Champions. E protagonista em uma delas, né? E protagonista. Eu acho que foi protagonista nas duas. Ele fez... O Fred até falou isso, já que você também foi nesse ponto de ter sido eu acho que foi nas duas. Ele fez o gol do título Verdade. de 22. Porque ele foi eleito o melhor jogador, né? Ele foi o protagonista. Mas em 22 indiscutível. ele já tinha tido uma aura de melhor jogador, não tinha sido eleito. Então, assim, Sim, ele fez o concordo. gol do título, inclusive é o primeiro brasileiro a fazer gol em 2 finais de Liga dos Campeões. Então, assim, uma por 1-0 o gol dele, essa por 2-0 ele faz o segundo gol e participa do lance quando começa o primeiro gol de Carvajal. Então, acho que Vinícius Júnior ele já está como protagonista de 2, tá? E aí, isso vai pesar a favor dele nessa comparação. A gente está comparando um garoto de 23 anos com um jogador já na reta final da sua carreira. Como eu falei, essa diferença de idade ela vai permear todo o debate. Mas há também, nesse momento, outros pontos que trazem e que justificam esse debate. E nós não somos os únicos que estamos debatendo isso nesse momento. Esse debate faz parte da conversa dos torcedores, de outros programas, que é um movimento pós-título da Champions, depois de Vinícius Júnior ter sido escolhido o melhor jogador da Champions, que é uma mobilização para que ele seja eleito o maior jogador do mundo em 2024, nessa temporada 23-24. Claro que a gente ainda tem Euro e Copa América também, né? Capítulos importantes, que ele tem a chance de colocar mais peso na sua trajetória nessa temporada. E como ele tem uma mobilização para ser escolhido o melhor do mundo, atualmente sem a concorrência tão dura ou quase impossível de alcançar que Neymar teve a maior parte da carreira Com Messi e Cristiano Ronaldo, já se imagina o cenário em que Vini Júnior volta a dar ao Brasil essa honraria de ter o melhor jogador do mundo, algo que Neymar sempre deixou muito claro que perseguiu e não conseguiu. O último foi Kaká, né? Tem um terceiro fator que pesa muito, que a gente está assistindo a transição do protagonismo na seleção brasileira. Eu acho que isso é bem importante. Por isso que é esse debate, porque a gente disputou uma última Copa, onde todo o debate girava em torno da dependência de Neymar. As 2 últimas Copas, as 3 últimas Copas, a gente viu isso em 2014, da lesão dele, que tira ele da semifinal, e acontece o que acontece naquela semifinal. Então, estamos vivendo claramente a transição. Tá? Vinícius Júnior, ele assume o protagonismo de principal nome da seleção brasileira. Até porque Neymar, nesse momento, está afastado. Não é nenhuma carta na mesa. Então, bora fazer o seguinte. Vamos começar a analisar os números de cada um, os feitos, as conquistas, para que depois a gente chegue no nosso veredicto. E é o seguinte, a gente vai começar, inclusive, com o menino Neymar, que já tem seus 32 anos de idade, que a partir daí, Fred, já levanta alguns questionamentos, né? Já foi falado aqui, né, que com 32 anos a gente está falando em reta final de carreira, parte muito de uma escolha dele, parte da condição física, parte de frustrações, né, frustrações pessoais, não conseguiu ser o melhor do mundo e merecidamente, ele realmente não foi o melhor do mundo em nenhuma temporada, apesar de ter sido monstruoso em algumas delas. Não foi decisivo para a seleção brasileira, apesar de ser o melhor jogador da seleção, não conseguiu levar o Brasil a ganhar um confronto contra uma seleção europeia, tá, numa Copa do Mundo. Então tem uma carga de frustração nessa
reta final da carreira de Neymar. Até pela expectativa que havia em torno dele desde que ele surgiu, né? E há muito pouca confiança, tá, de que ele retoma em altíssimo nível. A ida para a Arábia Saudita foi uma escolha que deixa assim uma cara muito grande. Por isso que a gente está falando de reta final. Se ele tivesse A partir das escolhas dele. né? lesionado jogando no futebol inglês, por exemplo, que ele poderia ter essa possibilidade, voltado para o Barcelona, a gente ainda poderia ver uma retomada e a gente poderia estar aqui pensando nessa dupla, né, Neymar e Vini Júnior, mas é difícil pensar, porque a gente está muito mais assistindo uma transição do que uma possibilidade de junção do Brasil ter Posição. esses dois jogadores a seu favor. Né? A gente teve na última Copa, mas Vini Júnior ainda caminhando para o seu auge técnico, que talvez nem seja esse, mas em comparação a 2024, 2022, 2024 já é maior. Sim. Tá? E Neymar já numa curva, né? Mesmo há 2 anos, mesmo ele com 30 anos, ele já tinha uma curva de rendimento ali. Apesar de eu achar ele, naquela Copa ainda, o grande referencial técnico da seleção. Tá? Mas é isso. 32 anos não é mais menino, longe disso, mas ao mesmo tempo o menino não amadureceu. Parece que o menino envelheceu sem amadurecer. Né? Veja, os números que Neymar tem ali, de 717 jogos, assim, é um número muito robusto. A carreira dele, nesse momento, está travada com essa lesão grave que ele teve. Essa escolha, vou ganhar muito dinheiro, que está falando do dinheiro dos outros, mas, obviamente, é uma escolha em termos de carreira de futebol, não de dinheiro. De dinheiro está muito claro que a escolha dele foi acertada, né? Mas ganha dinheiro, ganha o tanto que ganha, tá todo mundo indo para lá. Mas, em relação a futebol, não parece ter sido. Longe disso, na verdade. E ele tinha idade para continuar rendendo em alto nível, ou pelo menos buscando seu espaço em alto nível no futebol europeu, nas principais ligas nacionais de futebol europeu. Mas o que Neymar construiu, que esse programa é um pouco daqui para frente, tipo, daqui para frente é óbvio que, até pela idade que Neymar tem, que Vinícius Júnior irá tomar esse protagonismo da seleção. Para 2026 é um daqui para frente logo mais. Talvez Neymar já, não sei nem se vai fazer parte da seleção em 26, não sei como é que você vai estar jogando, se ele vai ser um nome da seleção brasileira, não dá para saber. O cara é muito tempo parado, não sabe se volta na mesma condição, se fisicamente, se ele vai ter o The Last Dance como o Messi teve na Copa do Catar, então isso não dá para imaginar. Mas o que Neymar fez, o que ele fez no futebol, assim, é inegável que é muita coisa. Dos números que estão aí na tela, eu estou apontando para porque tem uma tela para a gente também, mas a galera está vendo aqui, tem terceiro lugar no The Best. The Best que é o prêmio da FIFA, como já foi dito aqui. Em algum momento da história até foi uma coisa só, bola de ouro e FIFA. Mas nesse momento, o The Best, esse terceiro lugar dele, 2 vezes. Uma vez foi Cristiano Ronaldo em primeiro, Messi segundo. A outra foi Messi primeiro e Cristiano Ronaldo segundo. Então ele concorreu sendo dos dois no auge, assim, topado num nível que era como se fosse, Neymar foi o melhor. Tirando Cristiano Ronaldo e Messi. Tirando os extraterrestres. Tirando né? os extraterrestres que estavam ali jogando futebol na última década. Neymar foi o melhor 2 vezes. Porque, de fato, é uma concorrência a mais desleal possível que já existiu no futebol, em termos dentro da premiação. Porque poderia ter sido com o Pelé, mas não existia. Se fosse assim, vamos ver quem é o melhor do mundo na época de Pelé. Só se premiava europeu, né? Inclusive a bola de ouro, que só premiava europeu nessa época, hoje ela é aberta a sul-americanos, a qualquer pessoa, naturalmente, até fez um em si. O Pelé teria tido 8. Então, então teria feito essa diferença. Mas tirando Messi e Cristiano Ronaldo, eu ia falar Cristiano Reinaldo. Eu acho que a carreira de Neymar foi muito sólida. Ele ganha uma Liga dos Campeões fazendo gol na final. Ele foi parte de um ataque que será lembrado como um dos maiores ataques, que é o MSN, assim, com Suárez, Messi e o próprio Neymar, assim, num nível de atuação, de performance, de resultados muito intenso. Então, não é pouca coisa, porque Vinícius Júnior, ele tende a ser, daqui para frente, virar uma nova sigla. Ele, Bellingham e Mbappé. A gente estava fazendo esse programa... E Hendrick, assim, vai fazer um bocado de letra ali. Mas, enfim, pode ser isso. Mas poderá. Neymar foi. Neymar, esse ataque existiu. Esse ataque foi memorável. Então, o maior... apesar do que Vinícius Júnior fez na Liga dos Campeões, e tanto que ele já tem essa marca, o primeiro brasileiro a fazer gol em 2 finais, ganhou e podia ter feito e perdido a final, mas fez e ganhou as 2, protagonizou as 2, já foi eleito o melhor da Liga dos Campeões. Ele, aos 23 anos, ele é um dos nomes
que o Real Madrid vai ter durante vai ter uma geração inteira pela frente, e todo mundo é muito jovem, né? Tchouaméni, Camavinga, Rodrigo, Vinícius Júnior, Mbappé, Endrick, mal de idade, só virou mal de idade agora. Então, assim, o Real Madrid tem time para estar em 2030 os caras estarem jogando bola bem. Mas isso precisa acontecer. Isso precisa acontecer. Neymar, os números são muito pesados e Fred até tocou no ponto do que ele fez da seleção brasileira, e obviamente eu concordo. É uma coisa que não está para discutir. O Brasil não ganha, na verdade, desde 2002, né? Assim, um jogo de mata-mata contra a seleção da... O último foi da Alemanha, a final da Copa de 2002 foi a última vez que a seleção brasileira eliminou uma seleção da Europa no mata-mata da Copa. Mas mesmo sendo menor, ganhou a Olimpíada, fez o gol do título da Olimpíada de pênalti, e a Copa das Confederações, onde o Brasil até ensaiou um desejo de que em 2014 poderia ter sido uma boa Copa, Espanha, porque foi uma atuação excepcional naquela Copa das Confederações. Então vamos agora dar uma olhada nos números de Vini Júnior. 23 anos, 104 gols, 366 jogos e começando ainda uma caminhada na seleção brasileira. Aí dentro tem as 2 Champions, às quais o Maestro se referiu, o Mundial de Clubes e também 3 campeonatos espanhóis. Celso, existe um número que salta aos olhos aí, já que a gente está aqui debatendo uma comparação com o Neymar. Lembre que no começo do programa eu falei que a idade, os 9 anos de diferença, em algum momento ele vai pender para os dois lados. E existe um que pende muito em favor do Neymar. Aos 23 anos, Vinícius Júnior tem 3 gols na seleção brasileira. Neymar tem 48. Neymar tem 48 com a mesma idade. Então, existiu a explosão de Neymar. Ela é uma explosão que abria todos os cenários de você ter, de fato, um jogador. A gente falou aqui o quanto Messi e Cristiano Ronaldo são de uma prateleira dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Se abriu essa possibilidade para Neymar. Se abriu. Ele não conseguiu se tornar um desses fora de série absoluto. Ele é um fora de série... Inquestionável, junto com vários outros que foram fora de série inquestionáveis, mas que não habitam essa prateleira de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Maradona, de Pelé. E aí você vai debater muito se... Não, acho que nem... Se existem mais jogadores para essa prateleira. Mas Neymar é uma prateleira muito nobre, como a gente aqui poderia citar N jogadores, tá? Cássio citou o ataque, por exemplo, histórico, ele é maior que Suárez, maior, que faz parte desse trio, né? Vini Júnior tem 3 gols com a seleção. Mas talvez parte da história da seleção dele exploda justamente agora com a transição, com ele ser o protagonista. Mesmo na Copa de 2022, ele era substituído. Ele sai do jogo contra a Croácia. Ele sai contra a Croácia, ele não chega titular absoluto no pré-Copa, até se torna durante a Copa. Talvez a história dele esteja começando. A de Neymar começou mais cedo. Neymar mais jovem conseguiu um espaço maior dentro da seleção brasileira. Além da questão do posicionamento. Eu ia falar isso. Será que a característica de Neymar, acho que me dá a impressão de que Vinícius Júnior não terá, em termos de gols marcados, pelo menos assim, o volume que Neymar teve. Assim. Neymar, durante muito tempo, ele teve uma seleção girando em torno dele. Sim. Né? Vini nunca teve mas mesmo antes de ter isso, ele sempre... a estreia dele como profissional do Santos já foi fazendo gol. Assim, sim, não. Com 16 anos, se eu não me engano. Então, assim, eu acho que Neymar é mais... Até, eles não jogam na mesma posição exatamente, mas Neymar até que uma idade de Fred trouxe, mesmo comparando, é um cara mais goleador do que Vinícius Júnior. Joga por dentro muito mais, né? Joga de meia, joga de atacante, dentro da área. Ou foi, melhor dizer assim. Ele, veja só, tem muito mais tempo de estrada, foi mais completo. Ele, dentro de um campo de futebol, ele traz muito mais soluções e muito mais possibilidades do que Vini Júnior, que é um excepcional ponta. Excepcional atacante de lado. Era onde todo mundo joga com ponta, onde os pontas sustentam. E é um ponta goleador. Isso é impressionante. Que é o grande diferencial dele. Isso é impressionante. Extremamente veloz, bom marcador, inteligente na construção das jogadas, mas que pisa muito dentro da área, com muita capacidade de definição. Tanto que a gente está aqui citando 2 gols em finais de Champions
que é algo, né? E Florentino Pérez bancou, viu? Quando Isso. ele chegou lá, o primeiro ano assim, ele demorou pouco, aí chegou assim, será que vai ser emprestado e tal? Aí Vinícius Júnior não se vende aqui. E era até aquela capa, que eu não me engano, do Marca, que é histórica, quando os 150 milhões aquela montanha de dinheiro que o Flamengo recebeu pela venda de Vinícius Júnior ainda, e aí teve uma entrevista de um diretor e tal, aí a manchete disse, daqui a algum tempo, o Real Madrid vai achar que pagou pouco. Erra muito, mas de vez em quando esse acerto foi muito grande, viu? E aí tem isso também, tá? Porque Neymar tinha essa característica que os super jogadores têm. Precisa de um meia, ponta, desequilibra, bate falta, arma pra lá, cai pra cá, vai lá atrás, busca a bola. O que Cristiano Ronaldo tem, que Messi tem, que Mbappé tem, por exemplo, tá? Por isso que eu digo, Vini Júnior está caminhando para ganhar, para ter chance real de ganhar uma bola de ouro, de ganhar um prêmio da FIFA de melhor da temporada, mas não necessariamente sendo o maior jogador de futebol do planeta em atividade. Eu acho que Mbappé, por exemplo, é um cara, né, já muito mais realizado, mais completo e de muito mais possibilidades dentro de uma partida de futebol. Mbappé ganhou a Copa do Mundo. Campeão do mundo. E não foi. Foi embora. Pra você. Ganhou a Copa do Mundo, quase ganha outra. Quase ganhou. E não foi. Destruindo uma final absurda. Mbappé nunca foi eleito o melhor do mundo. Porque às vezes tem isso, né? É isso. Neymar nunca foi Mas jogador que joga, mas também não ganhou a Copa. Aí, por isso, vamos até aquele O problema ponto. também é que quem elege precisa virar a página de Neymar e Cristiano Perfeito, Ronaldo. Fred. Né? Mas uma parte. De Messi e Cristiano Ronaldo. Mas quando você olha Mbappé, independentemente do prêmio, já que você não, isso aqui é um ou o melhor do mundo. Você não consegue enxergar. Sim, assim, não tem prêmio. Mas não faz diferença. Você consegue olhar Mbappé e dizer, é o melhor do mundo, é o cara mais promissor do mundo, enfim. Você consegue enxergar que ele está no mínimo ali no pódio dessa disputa. Sim, sim. É um candidato natural. Então, né? e aí é o que o Fred está falando em relação ao prêmio. O prêmio individual é o ápice que você pode individualmente ser eleito o melhor jogador do mundo naquela temporada, e isso pode acontecer até por uma série de circunstâncias que acho que faltou a Neymar. E não é que elas estejam favoráveis a vice. Ele fez serem favoráveis. Você tem que jogar a bola para que seja favorável. Mas não ter uma concorrência, não ter o próprio Mbappé como concorrente. Sim, porque é o Mbappé do PSG. O prêmio de melhor do mundo de 25 vai ser difícil, viu, irmão? Porque Vocês acham? vai estar um cara numa ponta. Vocês acham que Vini Júnior está mais perto desse prêmio de melhor jogador do mundo que Neymar jamais esteve, por exemplo? Sim. Sim. Vê que negócio, Porque né, Neymar, quando ele foi ali dos finalistas... Ninguém questionava, tipo, vai ser Neymar, ele Porque vai a FIFA superar anuncia os os três. dois. A FIFA anuncia os 3 melhores. E quando anunciou os 3 melhores, já foi considerada uma vitória a presença do nome dele ao lado de quem estava. Pô, ele conseguiu entrar, vai sentar ali na apresentação lá da FIFA, lá onde ele vai estar sentadinho aqui na mesa, na cadeira para receber. Então ali já foi considerada a vitória ali, porque a diferença era muito grande. Pô. Muito grande. Muito grande. Então agora vamos para o nosso veredicto. Pelo menos aqui a gente vai definir. Maestro, começando com você. Quem é maior, Vini Júnior ou Neymar? Neymar é maior, porque até a gravação desse programa. Para quem eu acredito mais na Copa de 26, que é uma coisa diferente, Vinícius Júnior. Então, porque são várias perguntinhas. São. Quem é melhor tecnicamente? Eu acho que Neymar teve mais recursos e é maior. No momento não tem discussão, porque só um joga bola, o outro nem joga, o outro está parado por questão de lesão um tempão. E para os próximos eventos relacionados à seleção brasileira, e é o que o Fred trouxe muito bem, todas as apostas deveriam ser pelo menos em Vinícius Júnior, não em Neymar. Assim, tem um cara que está voando e não tem para que ficar tanta esperança em alguém que ainda não está que não vem jogando, e mesmo que quando for voltar a jogar, vai voltar a jogar no centro menor, que talvez não seja nem a entrega técnica que ele precisa ter, o que a seleção brasileira precisa. Então, são várias perguntinhas. Tá? O veredito está dado, mas perceba que a resposta não pode ser um padrão. Só, é um ou outro, porque as variáveis, elas existem. Fred. A conclusão é muito próxima da introdução. Estamos numa transição. Claramente diante de uma transição. 9 anos separam os 2 jogadores e curvas muito distintas separam também os 2 jogadores. Por tudo que foi trazido aqui, até por Neymar entrar em um fim de carreira muito cedo. Tá? Tão precoce quanto a explosão. A gente esperava mais. Tá? É claro que na história do futebol, no que já se jogou,
no que já se conquistou, no que já se representou, Neymar é maior. Neymar, por exemplo, em popularidade, se você olhar redes sociais, Neymar tem 5 vezes mais público, mais alcance do que Vini Júnior. Então, até como figura pop, ídolo, celebridade internacional, Neymar tem um patamar ainda distante do de Vini Júnior, que pode, sim, diminuir essa diferença e até se tornar, nos livros de história, um jogador maior do que Neymar, por conquistas, por desempenho dentro de campo, por qualidade de futebol jogado. Potencialmente, nós somos de uma geração que nós três vimos esses meninos começarem de fato. A gente viu eles saindo 16, 17, 18, a gente viu tudo deles. Neymar sempre prometeu mais. E entregou mais durante muito tempo. Vini Júnior, ele começa a canalizar toda a expectativa em resposta. Até acima da expectativa. Sinceramente, até acima da expectativa. Então, é claro que Neymar é maior, mas a transição, dentro da realidade do futebol brasileiro e na ótica de quem consome o futebol europeu, essa transição está acontecendo, tá? Neymar é melhor. Não sei até quando. E Vinícius Júnior, que é só completar o que o Fred disse, desde que surgiu o Neymar, é o maior concorrente para Neymar nesse status. Sim. Não houve nenhum outro jogador brasileiro que gerasse, que poderia E isso vislumbrar, é o mas que assim, nos traz aqui. A gente está vendo passagens de bastão nos levam a esse tipo de debate. Então, está acontecendo a passagem de bastão. E essa Champions parece que passou o bastão. Por isso que a gente está aqui, no final das contas. É que dá uma sensação de que na Copa América a gente nem vai falar que Neymar não o está. Real Madrid ganhou o 15º título e o cara foi pro braço da torcida do Real Madrid. É espetacular. Exatamente. Uma torcida assim. que ganha aquele campeonato direto e mesmo assim estava ali em êxtase. Sabe que com não o vai ter jogador. aquele... Talvez até os adversários, a imprensa dos outros países, não vai dizer Brasil aqui na Copa América sem Neymar. A transição está acontecendo. A maior figura do futebol brasileiro estará na Copa América. Há 6 meses atrás a gente talvez não tivesse como afirmar isso aqui. Que a maior figura do futebol brasileiro estaria na Copa América. Não, a maior figura do futebol brasileiro estava machucada, encostada na Arábia Saudita. bom Não, ponto também. agora não. A maior figura do futebol brasileiro disputará a Copa América.